Dizem que as cicatrizes da alma doem mais que as do corpo. Eu, Isolda Pimentel, carrego ambas. A cicatriz no meu pulso esquerdo veio de um acidente na fábrica têxtil que construí do zero. A cicatriz na alma? Essa veio do meu próprio filho. Quando olho para essa mansão vazia agora, com seus 68 anos de história gravados nas paredes, sinto o peso das memórias. Aqui criei Fabiano sozinha depois que meu marido partiu. Aqui o ensinei seus primeiros passos. Sequei suas lágrimas quando caía. Vibrei com suas pequenas conquistas. Engraçado como a vida dá voltas. Esse mesmo chão que testemunhou tanto amor seria palco da minha maior decepção. Tudo começou numa quinta-feira comum. Eu estava na biblioteca organizando alguns documentos quando ouvi Fabiano falando ao telefone no corredor. Vamos jantar no Vista Panorâmica hoje. Levaremos sua mãe também. Quero impressioná-la. Uma pausa. Risada. Não se preocupe com os gastos. Vou pegar o cartão da mamãe. Ela nem vai notar. Senti um frio na barriga. Continuei ouvindo, paralisada. Estou cansado de esperar. Precisamos acelerar esse processo. O Dr. Matheus já tem os papéis de interdição prontos. Só precisamos de mais alguns episódios de confusão mental dela para convencer o juiz. Meu mundo desabou. Interdição? Papéis prontos? Meu próprio filho planejando me declarar incapaz? As lágrimas escorreram silenciosas enquanto ele continuava. A velhota tem milhões, Patrícia. Com o controle da empresa e das contas, podemos finalmente viver como merecemos. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. A dor deu lugar a uma clareza que não sentia há anos. Lembrei da menina pobre que saiu do interior de Minas, que costurou dia e noite até formar sua primeira coleção, que enfrentou banqueiros céticos e fornecedores desconfiados. Aquela menina não se renderia agora. Enxuguei as lágrimas e me recompus. Quando Fabiano entrou na biblioteca, sorri como se nada tivesse acontecido. Mãe, vou sair para jantar com Patrícia e minha sogra hoje. Posso usar seu cartão Platinum? O meu está no limite. Mantive a voz calma, enquanto por dentro meu coração batia acelerado. Claro, filho. Está na minha bolsa. Ele me deu um beijo na testa. Um beijo de Judas. E saiu feliz. Assim que a porta fechou, peguei meu celular e liguei para o gerente do banco. Nelson, preciso de um favor urgente. Expliquei rapidamente a situação. Em 10 minutos, todas as senhas dos meus cartões estavam alteradas. Em 30 minutos, transferências de segurança foram ativadas em minhas contas principais. Depois, liguei para 2 números. Primeiro, para meu irmão Olavo. Segundo, para Miguel, meu ex-funcionário mais leal. Hoje meu motorista e confidente. Olhei para o porta-retratos na escrivaninha. Eu e Fabiano em sua formatura. Ele sorria, orgulhoso no paletó azul marinho que eu mesma tinha escolhido. Como chegamos a esse ponto, filho? Murmurei para a fotografia. Naquela tarde, enquanto esperava o telefonema que sabia que viria, revisitei mentalmente os sinais que ignorei. Os comentários preocupados sobre minha memória quando eu esquecia detalhes insignificantes. As visitas frequentes de médicos amigos que casualmente perguntavam sobre minha rotina. As sugestões insistentes para simplificar minha vida, transferindo a gestão da empresa e das propriedades. Eu não tinha percebido que estava sendo lentamente cercada, preparada para um golpe cruel. Enquanto pensava nisso, olhei para o jardim pela janela. As rosas que plantei continuavam florescendo, resistentes mesmo no outono. Como elas, eu também resistiria. O telefone tocou exatamente às 21h47. No identificador, o nome de Fabiano. Respirei fundo e atendi. Mãe? Estou com um problema sério aqui. Sua voz tremia. Fingi não entender. Filho, que problema? Está tudo bem? O cartão foi recusado. Estamos no meio do jantar com a Regina aqui, já pedimos o champanhe mais caro e agora não consigo pagar. Ele soava genuinamente desesperado. Nossa, que estranho. Pausei, saboreando cada segundo. Será que esqueci de pagar a fatura? Você sabe como ando esquecida ultimamente. Adicionei uma nota de confusão à minha voz. Mãe, pelo amor de Deus, estou passando vergonha aqui. Calma, filho. Deixa eu pensar. Ah, lembrei. Recebi uma ligação do banco hoje, algo sobre segurança. Acho que mudaram as senhas. Mas não se preocupe, vou resolver isso. Como assim?
Preciso pagar a conta agora. Entendo, filho. Olha, vou até aí. Qual era mesmo o nome do restaurante? Vista Panorâmica, mãe? Você sabe, já viemos aqui antes. A irritação em sua voz era palpável. Ah, sim, claro. Me dê uma hora. Vou me arrumar e pedir para Miguel me levar. Antes que ele pudesse protestar, desliguei. Caminhei até meu closet e escolhi cuidadosamente um vestido vermelho de seda, meu conjunto de rubis que havia pertencido à minha mãe, um batom no mesmo tom. Se seria guerra, eu iria devidamente armada, com elegância e dignidade. Liguei para Miguel. Esteja pronto em 20 minutos. Depois para Olavo. Encontre-me no Vista Panorâmica em 1 hora. Traga os documentos que preparamos. Por fim, para o delegado Joaquim Pacheco. Lembra daquele assunto que conversamos? É hoje. Enquanto me arrumava diante do espelho, vi não apenas uma senhora de 68 anos, mas a empresária que superou preconceitos numa época em que mulheres não comandavam empresas. A mulher que enterrou um marido aos 35 anos e seguiu adiante. A mãe que sacrificou noites de sono por um filho que agora conspirava contra ela. Eles não sabem com quem estão mexendo, murmurei para meu reflexo enquanto ajustava o colar de rubis. Miguel já me esperava na porta quando desci as escadas da mansão. Seu olhar preocupado me seguiu enquanto entrava no carro. Dona Isolda, tem certeza que quer fazer isso hoje? A senhora parece abalada. Segurei suas mãos enrugadas entre as minhas. Miguel estava comigo há 4 décadas, desde que era apenas um rapaz no setor de corte da fábrica. Miguel, algumas batalhas não podem ser adiadas. Esta é uma delas. Enquanto o carro deslizava pelas ruas iluminadas de São Paulo, ensaiei mentalmente o que diria. Não seria movida pela raiva, mas pela justiça. Não buscava vingança, mas correção. Aquele jantar marcaria não o fim, mas o começo de algo novo. O começo da minha libertação. O Vista Panorâmica brilhava no topo do edifício, como uma joia na coroa da cidade. Lá dentro, meu filho e sua esposa não imaginavam o que os aguardava. Para eles, eu era apenas uma idosa confusa, manipulável, um obstáculo entre eles e minha fortuna. Mal sabiam que cada passo deles tinha sido um passo em direção à própria ruína. Miguel estacionou em frente ao restaurante. Estarei aqui quando a senhora precisar, disse ele. Assenti e saí do carro. O maître me reconheceu imediatamente. Senhora Pimentel, que honra tê-la conosco esta noite. Obrigada, Antônio. Estou aqui para me juntar ao meu filho. Enquanto ele me guiava entre as mesas, avistei Fabiano. Seu rosto estava pálido, tenso. Ao meu lado, Patrícia sorria nervosamente. E Regina, minha querida consuegra, tentava manter a compostura enquanto bebia o que provavelmente era sua 3ª taça de champanhe. Nenhum deles imaginava que aquela noite mudaria tudo. Que o plano, cuidadosamente elaborado por eles durante meses, estava prestes a desmoronar. O primeiro ato da minha vingança estava apenas começando. Antônio me conduziu até a mesa onde meu filho estava sentado. Suas mãos tremiam levemente enquanto mexia no guardanapo de linho. Ao me ver, levantou-se rapidamente, forçando um sorriso. Mãe, que bom que chegou. Tivemos um pequeno problema com o cartão. Sorri serenamente, como se não soubesse de nada. Como se meu coração não estivesse partido em 1000 pedaços. Cumprimentei Patrícia com um beijo no rosto, sentindo seu perfume caro. Comprado, sem dúvida, com meu dinheiro. Regina, minha consuegra, ergueu sua taça em um brinde silencioso. Seus olhos calculistas me avaliando. Que situação constrangedora, comentei sentando-me. Vocês já pediram a sobremesa? Ainda não, dona Isolda, respondeu Regina, sua voz melosa escondendo veneno. Estávamos esperando resolver essa confusão primeiro. Acenei para um garçom. Traga-me um chá de jasmim, por favor. Então, virei-me para meu filho. Fabiano, sobre o cartão? Acho que preciso entender o que aconteceu. Foi assim que comecei a desenrolar o novelo de lã que havia se tornado minha vida nos últimos anos. Cada palavra que saía da minha boca era calculada, como os pontos de um bordado complexo. Deixei que Fabiano explicasse, observando suas mentiras se acumularem como peças de dominó prontas para cair. Enquanto ele falava, minha mente viajou para o passado.
Lembrei-me do dia em que Fabiano trouxe Patrícia para casa pela primeira vez. Era uma tarde de domingo, 5 anos atrás. Ela entrou na mansão olhando para tudo, com olhos que tentavam disfarçar a cobiça. Naquele momento, não percebi, ou talvez não quisesse perceber. Estava tão feliz que meu filho finalmente parecia ter encontrado alguém. Ela é designer de joias, explicou Fabiano orgulhoso. Formada na Itália. Que maravilhoso, respondi, servindo café nas xícaras de porcelana que herdei da minha avó. E seus pais? Minha mãe é decoradora de interiores. Patrícia respondeu, seus olhos fixos nos quadros da parede. Aquele é um Portinari original? Foi o primeiro sinal. O primeiro fio solto que não percebi. Nos meses seguintes, Patrícia começou a aparecer mais, sempre comentando sobre algum item valioso da casa, sempre perguntando sobre a empresa, sobre investimentos. Quando anunciaram o noivado, ofereci a festa dos sonhos. Quando compraram a primeira casa, dei a entrada. Quando a empresa de design de joias de Patrícia enfrentou dificuldades, injetei capital. O casamento foi grandioso. Regina fez questão disso. 300 convidados, muitos dos quais eu nunca tinha visto antes, em uma celebração que custou o equivalente ao salário anual de 20 funcionários da minha fábrica. Na festa, ouvi sem querer Regina comentar com uma amiga. É claro que insisti no melhor. A sogra tem dinheiro para enterrar todos nós. Mesmo assim, relevei. Fabiano era meu único filho, minha única família depois que Augusto partiu. Se ele era feliz, eu também seria. Os anos passaram. As visitas foram ficando mais raras, exceto quando precisavam de algo. As ligações só aconteciam quando havia uma emergência financeira. Meu aniversário de 65 anos passou em branco. Esqueceram, disseram depois, enviando flores murchas 2 dias depois. Enquanto isso, os pedidos aumentavam. Um investimento aqui, um empréstimo ali, uma reforma na casa deles, uma viagem internacional. Mãe, você não vai usar mesmo esse dinheiro, Fabiano dizia. Para que guardar tanto? Não vai levar para o túmulo. E então começaram os comentários sobre minha memória. Mãe, você já me contou essa história 3 vezes hoje. Mãe, você esqueceu de novo onde colocou os óculos? Mãe, você não lembra que me deu autorização para acessar sua conta bancária? A princípio, fiquei preocupada. Será que estava mesmo perdendo a memória? Comecei a anotar tudo, a criar sistemas para me organizar. Consultei médicos que garantiram que eu estava perfeitamente saudável para minha idade. Pequenos esquecimentos são normais, explicou o Dr. Mendes. Não há nada de errado com sua cognição. Mas Fabiano insistia. Começou a trazer médicos à casa, amigos dele, que faziam perguntas estranhas, que olhavam para mim como se eu fosse uma criança. Depois dessas visitas, sempre havia papéis para assinar. Foi Berenice, minha amiga de décadas, que primeiro acendeu o alerta. Estávamos tomando chá em sua galeria de arte quando ela segurou minhas mãos com firmeza. Isolda, não quero me intrometer, mas estou preocupada. Ouvi seu filho no clube falando sobre assumir o controle dos seus bens. Falava sobre interdição. Não acreditei, claro. Meu Fabiano jamais faria isso. Mas Berenice insistiu. Tenha cuidado. Guarde cópias dos seus documentos em local seguro. Não assine nada sem ler. Comecei a prestar mais atenção. Notei como Patrícia fotografava documentos em meu escritório quando achava que eu não estava olhando. Percebi como Regina fazia questão de me servir drinks mais fortes durante os jantares familiares, especialmente quando havia papelada chata para resolver depois. Foi durante uma dessas noites que encontrei na pasta de Fabiano um laudo médico preliminar atestando minha incapacidade crescente para gerir negócios e patrimônio. Um laudo de um médico que eu nunca havia consultado. O choque quase me derrubou. Sentei-me na escada de serviço, o documento tremendo em minhas mãos, tentando respirar. Miguel me encontrou ali, encolhida como uma menina. Dona Isolda, o que aconteceu? Mostrei a ele o papel, incapaz de falar. Seu rosto endureceu. A senhora precisa se proteger, ele disse finalmente. Isso é grave. Nas semanas seguintes, com a ajuda de Miguel e de meu irmão Olavo, comecei a armar minha defesa.
Instalamos discretamente câmeras em pontos estratégicos da casa. Contratamos um investigador particular para acompanhar Fabiano, Patrícia e Regina. Mudamos senhas, transferimos fundos, atualizamos meu testamento. E o mais difícil, comecei a encenar. Fingi pequenos esquecimentos, confusões momentâneas, para que eles baixassem a guarda. Vi o brilho de triunfo nos olhos deles crescendo a cada dia, acreditando que seu plano estava funcionando. Uma noite, deixei propositalmente a porta do meu quarto entreaberta. Patrícia entrou sorrateiramente pensando que eu dormia. Vasculhou minhas gavetas, encontrando exatamente o que eu queria que encontrasse. Um diário falso onde eu confessava minha confusão mental crescente. Na manhã seguinte, Fabiano sugeriu um check-up completo. O que ele não sabia era que o Dr. Castro, neurologista renomado que me avaliou, era amigo pessoal de Olavo. Depois de exames rigorosos, o médico emitiu um laudo oficial. Paciente apresenta cognição perfeitamente preservada para sua idade, sem qualquer sinal de demência ou incapacidade. Guardei esse documento como ouro, sabendo que seria minha salvação. Enquanto isso, as evidências se acumulavam. O investigador descobriu encontros secretos entre Fabiano e um advogado especialista em interdição judicial. Registrou conversas entre Patrícia e Regina, planejando o que fariam com meu dinheiro quando a velha estiver no asilo. Documentou saques inexplicáveis das contas conjuntas que, ingenuamente, eu havia aberto para emergências. A cada descoberta, minha dor aumentava, mas também minha determinação. Não era apenas por mim que lutava, percebi. Era por todas as pessoas idosas manipuladas por familiares gananciosos. Era por minha dignidade, por tudo que construí. Minha neta Luciana foi meu único consolo durante esse período sombrio. Sempre atenciosa, visitava-me regularmente, sem nunca pedir nada. Cursando medicina, ela representava tudo que eu sempre valorizei: integridade, dedicação, compaixão. Tive que esconder dela meus planos para protegê-la do conflito que se avizinhava. E então veio aquela fatídica quinta-feira, quando ouvi a conversa de Fabiano no corredor. A gota d'água que transbordou o copo já cheio. Dona Isolda, a voz do garçom me trouxe de volta ao presente. Seu chá. Agradeci com um sorriso, observando a mesa. Fabiano consultava nervosamente o relógio. Patrícia digitava furiosamente no celular, provavelmente pedindo socorro financeiro a algum amigo. Regina bebia como se não houvesse amanhã. Então, mãe, Fabiano tentou novamente, sua voz falsamente calma. Sobre o cartão, conseguiu resolver? Tomei um gole de chá, saboreando o momento. Estou resolvendo, filho. Na verdade, estou resolvendo muitas coisas ultimamente. Nesse momento, vi Olavo entrar no restaurante. Alto, imponente em seu terno azul marinho, meu irmão sempre impunha respeito. Advogado de renome, tinha passado a vida defendendo causas justas. Agora, chegava para defender mais uma, a minha. Atrás dele, discretamente sentado em uma mesa no canto, o delegado Joaquim observava tudo, aparentemente concentrado em seu prato de risoto. Fabiano empalideceu ao ver meu irmão se aproximar. Tio Olavo? O que ele faz aqui? Convidei-o. Respondi simplesmente. Achei que precisaríamos de um advogado para resolver essa situação. Regina ajeitou-se na cadeira, subitamente sóbria. Que situação, querida Isolda? É apenas um problema com o cartão. Não precisamos de advogado para isso. Olavo chegou à mesa, cumprimentando a todos com fria formalidade. Sentou-se ao meu lado, colocando sua pasta de couro sobre a mesa. Na verdade, eu disse, minha voz calma, mas firme. Precisamos de um advogado para discutir várias questões. Como, por exemplo, por que meu filho e sua esposa têm se reunido com especialistas em interdição judicial? Ou por que há laudos médicos falsos atestando minha incapacidade? Ou ainda, por que vocês têm planejado me internar em um asilo contra minha vontade? O silêncio que caiu sobre a mesa foi ensurdecedor. Fabiano abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Patrícia paralisou, seu celular esquecido na mão. Regina foi a primeira a recuperar a compostura. Isolda, querida, que absurdo! Estamos apenas preocupados com sua saúde. Você tem estado tão confusa ultimamente? É mesmo? Olavo interveio, abrindo sua pasta.
Então, como explica esse laudo neurológico recente, atestando que minha irmã está em perfeitas condições mentais? Colocou o documento sobre a mesa. Depois, um segundo papel. Ou essas transcrições de conversas entre vocês três, discutindo como dividiriam o patrimônio dela após a interdição? Um terceiro documento. Ou esses extratos bancários mostrando transferências não autorizadas das contas conjuntas para contas pessoais no exterior? A cada papel, o rosto de Fabiano ficava mais pálido. Patrícia começou a chorar silenciosamente. Regina olhava para todos os lados, como procurando uma saída. Isso é ridículo, Fabiano finalmente conseguiu dizer, sua voz trêmula. Mamãe, não sei quem colocou essas ideias na sua cabeça, mas estamos do seu lado. Sempre estivemos. Olhei nos olhos do meu filho, aqueles mesmos olhos que um dia brilharam de amor infantil. Agora estavam nublados pela ganância, pelo medo de ser descoberto. Não, Fabiano, vocês estão do lado do meu dinheiro, não do meu. Minha voz não demonstrava raiva, apenas uma profunda tristeza. Patrícia começou a soluçar mais alto, atraindo olhares das mesas vizinhas. Por favor, vamos conversar em casa, implorou Fabiano. Isso é um assunto familiar, não precisamos de espetáculo. Concordo, respondi. Mas, infelizmente, vocês transformaram nossos laços familiares em um jogo de interesses. E jogos têm regras, consequências. Foi então que retirei da bolsa um envelope lacrado. Dentro, o documento mais doloroso que já precisei assinar. Esta é uma notificação formal. Vocês têm 30 dias para desocupar a mansão dos jardins. Fabiano arregalou os olhos. Do que você está falando? Aquela é nossa casa. Não, filho. Aquela é minha casa, onde permiti que vocês morassem por generosidade. A escritura está em meu nome, como bem sabe. E agora preciso do imóvel. Regina interveio, tentando apaziguar. Isolda, vamos ser razoáveis. Onde Fabiano e Patrícia vão morar com tão pouco tempo? Olavo respondeu por mim. Talvez no apartamento em Miami que compraram secretamente com o dinheiro desviado? Ou na casa de campo em Campos do Jordão, registrada em nome da empresa fantasma que criaram? O silêncio voltou, mais pesado ainda. O investigador havia feito um trabalho exemplar. Nesse momento, o maitre se aproximou, constrangido. Perdão, senhores, mas precisamos fechar a conta. O restaurante está prestes a encerrar o expediente. Fabiano olhou para mim, súplica em seus olhos. Ajeitei meu colar de rubis e me levantei. A conta está no nome do meu filho. Tenho certeza que ele dará um jeito de pagar. Afinal, é um homem tão criativo com finanças. Enquanto me afastava, ouvi Patrícia murmurar algo sobre vingança desproporcional. Parei e me virei. Vingança? Não, querida. Justiça. E quanto à proporção, considere isso apenas o começo. Saí do restaurante de cabeça erguida. Olavo ao meu lado. Miguel já nos esperava com o carro. Ao entrar no veículo, permiti finalmente que as lágrimas viessem. Não de fraqueza, mas de limpeza. Como chuva lavando uma estrada empoeirada. Você foi corajosa, disse Olavo, apertando minha mão. Não, respondi, olhando pela janela as luzes de São Paulo. Apenas justa. E ainda temos muito a fazer. Naquela noite, enquanto o carro serpenteava pelas ruas da cidade, senti um peso saindo dos meus ombros. A batalha estava apenas começando, mas eu havia dado o primeiro passo. Não mais seria a vítima na história que tentaram escrever para mim. A partir daquele momento, eu retomava a caneta. E o próximo capítulo prometia ser ainda mais surpreendente. Aquela noite no carro com Olavo e Miguel foi silenciosa. As lágrimas que derramei eram necessárias, parte do processo de cura que apenas começava. Quando chegamos à mansão, as luzes estavam apagadas. Uma metáfora perfeita para o que minha vida familiar havia se tornado. Quer que eu entre com a senhora? Perguntou Miguel preocupado. Não, meu amigo. Essa batalha preciso enfrentar sozinha agora. Entrei na casa vazia, os saltos ecoando no mármore do hall. Os retratos de família nas paredes pareciam me observar com olhos acusadores. Por um breve momento, questionei-me se estava indo longe demais. Seria possível que eu estivesse exagerando? Que tudo não passasse de um terrível mal-entendido? Abri a porta do escritório de Fabiano,
que ele mantinha na mansão para cuidar dos negócios da família. A gaveta superior da escrivaninha estava trancada, mas eu tinha uma chave mestra. Ali, encontrei a confirmação final que meu coração ainda relutava em aceitar. Um dossiê completo sobre mim, com relatórios psicológicos falsificados, recibos de consultas médicas que nunca frequentei e uma pasta intitulada Procedimento de Interdição, Documentação Preliminar. Fechei a gaveta, respirei fundo e tomei minha decisão. A partir daquele momento, não haveria mais espaço para dúvidas ou piedade mal direcionada. A mulher que construiu um império têxtil do zero assumiria o controle novamente. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Vesti-me com um terninho azul marinho, meu uniforme de guerra nos tempos em que enfrentava banqueiros céticos e concorrentes machistas. Tomei um café forte e liguei para Berenice. Preciso do seu apartamento por algumas semanas, expliquei. O que vou fazer a seguir não pode acontecer sob este teto. Berenice não fez perguntas. Verdadeiras amigas sabem quando apenas oferecer apoio silencioso. Antes de sair, passei pelo quarto que mantinha intacto desde a infância de Fabiano. O papel de parede com estrelas, o pequeno globo terrestre no canto, a coleção de carrinhos na estante. Peguei o álbum de fotografias da cômoda e folheei lentamente. Meu menino sorridente com o uniforme da escola, soprando velas em diversos aniversários, orgulhoso com o diploma na formatura. Onde foi que nos perdemos, filho? Murmurei para as imagens que congelavam momentos felizes que jamais voltariam. Guardei apenas uma foto na bolsa. Fabiano aos 5 anos, adormecido em meu colo durante um voo. Para me lembrar que, apesar de tudo, aquele amor havia existido. O resto deixei sobre a cama. Fechei a porta e parti. O apartamento de Berenice no Itaim Bibi tornou-se meu quartel-general. Nas semanas seguintes, executei meu plano com a precisão de uma estrategista militar. Primeiro, convoquei uma reunião com meus advogados para blindar juridicamente meu patrimônio. Criamos um trust irrevogável, com cláusulas específicas sobre quem poderia ter acesso aos recursos e sob quais condições. Luciana seria a principal beneficiária, junto com algumas instituições de caridade. Fabiano e Patrícia receberiam apenas uma pequena renda mensal, suficiente para uma vida confortável, mas sem excessos, e condicionada a avaliações periódicas de comportamento. Isso parece excessivamente controlador, comentou um dos advogados mais jovens. Quando você trabalha décadas para construir algo, aprende a protegê-lo adequadamente, respondi. Não é controle, é responsabilidade. Em seguida, reativei minha participação na empresa têxtil. Surpreendi a todos aparecendo sem aviso prévio em uma reunião do conselho. Fabiano havia assumido minha cadeira anos antes, quando decidi desacelerar, decisão que agora percebia ter sido prematura. Senhora Pimentel! Exclamou o presidente do conselho, quase derrubando sua caneta. Não esperávamos. Claramente. Interrompi, sentando-me na cabeceira da mesa. Mas continuo sendo a acionista majoritária. Então creio que minha presença é mais que apropriada. Nas horas seguintes, expus várias irregularidades que o investigador havia descoberto. Desvios de recursos, contratos superfaturados com empresas fantasmas ligadas a Fabiano, decisões estratégicas que beneficiavam mais a ele que à companhia. Considerando esses fatos, concluí, proponho o afastamento imediato de Fabiano Pimentel de qualquer cargo executivo ou do conselho, até que uma auditoria completa seja concluída. A votação foi unânime a meu favor. Saí da reunião sentindo a energia revigorante que apenas o trabalho significativo proporciona. No elevador, encontrei Marcondes, um antigo funcionário que havia subido na hierarquia. É bom tê-la de volta, dona Isolda, ele disse, com respeito genuíno. A empresa sentiu sua falta. Obrigada, Marcondes. Eu também senti falta dela. A terceira fase do meu plano foi a mais difícil: confrontar Regina. Se Patrícia havia sido a tentação, Regina era a serpente original. Durante anos, observei como ela manipulava não apenas a filha, mas também meu filho. Seu objetivo sempre fora claro: acesso ao meu patrimônio através do casamento. Marquei um chá no Fazano, território neutro,
público o suficiente para evitar cenas, exclusivo o suficiente para garantir discrição. Regina chegou atrasada, como sempre, exalando um perfume forte demais e usando joias excessivas. Isolda, querida, que surpresa agradável receber seu convite. Seu sorriso não alcançava os olhos. Depois daquela situação no restaurante, achei que não quisesse mais me ver. A vida é cheia de surpresas, não é mesmo, Regina? Respondi, indicando a cadeira à minha frente. Como está sua galeria de decoração? Ainda prospera? Seu sorriso vacilou levemente. A galeria era apenas fachada. Descobri que operava no vermelho há anos, sustentada por empréstimos que Fabiano fazia com meu dinheiro. Os tempos andam difíceis para o mercado de arte. Esquivou-se. Mas não me convidou para falar de negócios. Convidou? Pelo contrário. É exatamente disso que quero falar. Servi o chá calmamente, saboreando cada segundo de tensão. Encontrei algumas transações interessantes. Transferências da conta conjunta que mantenho com Fabiano para sua galeria. Valores substanciais, sem qualquer compra de arte que os justifique. Regina empalideceu sob a maquiagem pesada. Deve haver algum engano. Talvez Fabiano tenha comprado algo para presentear Patrícia? 7 transferências em 3 meses, totalizando mais de 300 mil reais? Sorri, colocando os extratos bancários sobre a mesa. É muita generosidade mesmo para meu filho. Ela engoliu em seco, abandando a farsa. O que você quer, Isolda? Quero que entenda exatamente com quem está lidando. Inclinei-me para a frente. Sei do seu envolvimento em tudo. As reuniões com advogados especialistas em interdição, as consultas com médicos dispostos a falsificar laudos, até mesmo aquela viagem a Curitiba para verificar opções de residências assistidas para mim. Isso é absurdo. Eu jamais... Tenho provas de tudo, Regina. Gravações, documentos, testemunhas, o suficiente para um processo criminal por tentativa de estelionato, falsificação de documentos médicos e abuso contra pessoa idosa. Tomei um gole de chá. Sabe quanto tempo passaria na prisão? Aos seus 65 anos, provavelmente não sairia mais. O terror em seu rosto era palpável. Pela primeira vez, vi a verdadeira Regina. Não a socialite confiante, mas uma mulher desesperada, acostumada a manipular para sobreviver. O que propõe então? Perguntou, a voz quase inaudível. Você tem uma escolha simples. Convença Patrícia e Fabiano a aceitarem minhas condições para um acordo familiar discreto ou enfrentem as consequências legais, todos vocês. Detalhei os termos. Eles devolveriam cada centavo desviado, assinariam um acordo reconhecendo as irregularidades, que eu manteria em sigilo condicionalmente, e seguiriam suas vidas com a modesta mesma mensal que eu estabeleceria. Em troca, não haveria processos criminais, escândalos públicos ou corte completo de relações. E se recusarmos? Então, o delegado Joaquim, que você conheceu brevemente no restaurante, terá uma pasta muito interessante em sua mesa na segunda-feira. Regina hesitou, calculando suas opções. Que eram nenhuma, na verdade. Darei seu recado, disse finalmente. Mas não posso prometer que aceitarão. Você é muito persuasiva quando quer, Regina. Tenho certeza que encontrará argumentos convincentes. Ao sair do Fasano, senti-me estranhamente leve. Não havia alegria na situação, apenas a serenidade de quem recupera o controle da própria narrativa. O próximo passo seria o mais delicado: conversar com Luciana. Minha neta estava no último ano de medicina, estagiando no Hospital Albert Einstein. Pedi a Miguel que me levasse até lá no fim do expediente dela. Encontrei-a no saguão, ainda vestindo o jaleco branco, o estetoscópio pendurado no pescoço. Ao me ver, seu rosto se iluminou com um sorriso sincero, tão raro em minha família ultimamente. Vovó, que surpresa boa! Abraçou-me com carinho genuíno. Está tudo bem? Papai me disse que vocês tiveram uma discussão. Estou bem, querida. Mas precisamos conversar sobre algumas coisas difíceis. Aceita jantar comigo? Fomos a uma tratoria discreta nas proximidades. Enquanto esperávamos os pratos, observei o rosto de Luciana. Tinha meus olhos, diziam todos. Mais importante, parecia ter herdado meus valores também. Luciana, o que vou te contar agora vai ser doloroso, mas preciso que saiba a verdade. Aos poucos, revelei tudo.
os planos de interdição, os documentos falsificados, os desvios financeiros. A cada palavra, via o choque e a dor se aprofundarem em seu olhar. Não acredito que papai faria isso, murmurou, lágrimas nos olhos. Como pôde? O dinheiro transforma pessoas, querida. Alguns para melhor, outros... Deixei a frase morrer. E mamãe? Ela estava envolvida também? Infelizmente, sim. Patrícia foi... Hesitei, buscando palavras que não ferissem ainda mais. Uma participante ativa. Luciana ficou em silêncio por longos momentos, processando tudo. Finalmente, ergueu os olhos para mim. O que vai fazer agora, vovó? Expliquei meu plano. A reorganização financeira. O trust onde ela seria a principal beneficiária. As condições para seus pais. Não quero colocá-la no meio desse conflito, Luciana. Se preferir se manter neutra, entenderei perfeitamente. Ela segurou minhas mãos sobre a mesa. Vovó, você me ensinou que neutralidade perante injustiça significa escolher o lado do opressor. Estou com você. Aquelas palavras trouxeram as primeiras lágrimas genuínas de alegria que derramei em meses. Naquele momento, soube que, independente do que acontecesse com Fabiano e Patrícia, meu legado estaria seguro nas mãos daquela jovem extraordinária. Nas semanas seguintes, finalizei meu plano. Contratei uma empresa de segurança para instalar um sistema de última geração na mansão e no sítio em Atibaia. Mudei todas as senhas, reorganizei documentos, atualizei testamentos. Retomei contato com antigos amigos que havia negligenciado, reconstruindo minha rede de apoio social. Uma tarde, enquanto organizava papéis no apartamento de Berenice, encontrei uma foto antiga. Eu aos 30 anos, inaugurando a primeira loja da marca Pimentel Têxtil. Lembrei-me daquele dia, o medo mesclado com determinação, as críticas de que uma mulher sozinha jamais conseguiria administrar uma empresa daquele porte, a sensação de pisar em terreno desconhecido. Aquela jovem mulher na fotografia havia enfrentado preconceitos, crises econômicas, perdas pessoais. Havia enterrado um marido, criado um filho sozinha, construído um império do nada. Se ela conseguiu fazer tudo aquilo, eu certamente conseguiria enfrentar essa nova batalha. No 30º dia após o jantar no Vista Panorâmica, estava pronta para o confronto final. Regina havia feito seu trabalho. Fabiano ligou propondo uma conversa civilizada para resolver as diferenças familiares. Concordei em encontrá-los na mansão, que agora estava oficialmente vazia. Eles haviam removido seus pertences pessoais conforme exigido pela notificação. Cheguei deliberadamente atrasada, fazendo-os esperar. Encontrei-os sentados tensamente na sala de estar. Um espaço que já havia testemunhado tantas celebrações familiares e que agora parecia frio como uma sala de tribunal. Obrigada por virem, comecei, sentando-me na poltrona que sempre considerei meu trono pessoal. Estou pronta para ouvir o que tem a dizer. Fabiano parecia ter envelhecido 10 anos em um mês. Patrícia mantinha os olhos baixos, incapaz de me encarar. Mãe, Fabiano começou, a voz trêmula. Queremos pedir desculpas. Cometemos erros graves, reconhecemos isso. Erros? Repeti, arqueando uma sobrancelha. Planejar me declarar incapaz contra todas as evidências médicas, desviar meu dinheiro, preparar documentos para me internar contra minha vontade. Isso vai muito além de erros, Fabiano. Sei disso, ele admitiu, as mãos inquietas. Não tenho justificativa. Só posso dizer que as coisas saíram do controle. Começou com pequenas ajudas financeiras, depois mais exigências, dívidas. Você poderia ter simplesmente me pedido ajuda honestamente. Sempre fui generosa com vocês. Eu sei. Sua voz falhou. Tive medo, vergonha. Não queria que soubesse dos meus fracassos nos investimentos, das dívidas que contraí. Uma coisa levou a outra e pensou que seria mais fácil me declarar incapaz e tomar tudo. Completei friamente. Patrícia finalmente ergueu o rosto, marcado por lágrimas. Dona Isolda, sei que nada justifica o que fizemos, mas aceitamos todos os seus termos. Devolveremos cada centavo, assinaremos os documentos, seguiremos as condições. Olhei para aqueles 2 jovens quebrados à minha frente. Patrícia, que um dia sonhei que seria uma filha para mim. Fabiano,
o menino que embalei em noites de febre e pesadelos. Agora estavam ali, não por arrependimento verdadeiro, mas por medo das consequências. Vocês entendem que nada será como antes, disse finalmente. A confiança, uma vez quebrada dessa forma, não se recupera completamente. Entendemos, respondeu Fabiano, mas estamos dispostos a tentar reconstruir, se nos der essa chance. Levantei-me e caminhei até a janela, observando o jardim onde Fabiano brincava quando criança. O balanço ainda estava lá, imóvel na brisa suave da tarde. Vocês terão sua chance, decidi finalmente. Não por merecerem, mas porque vingança não constrói nada. Justiça, sim. Expliquei detalhadamente as condições do acordo. A mesada modesta, o monitoramento financeiro, a exclusão de posições executivas na empresa, a obrigação de terapia familiar, o distanciamento de Regina das decisões. Vocês têm escolha, concluí. Aceitar esses termos ou enfrentar processos criminais e civis, com todas as consequências públicas e legais que isso implica. O silêncio que seguiu foi pesado. Finalmente, Fabiano assentiu. Aceitamos seus termos. E tentaremos, com o tempo, reconquistar sua confiança, mesmo sabendo como será difícil. Assinamos os documentos que Olavo havia preparado. Quando terminamos, Patrícia tentou me abraçar, mas recuei sutilmente. Tempo, disse simplesmente. Precisamos de tempo. Depois que saíram, fiquei sozinha na mansão silenciosa. Tantas memórias naquelas paredes, algumas que agora doíam ao recordar. Peguei meu celular e liguei para Miguel. Por favor, venha me buscar. Vamos para o sítio em Atibaia. Preciso de paz agora. Enquanto esperava, subi até o antigo quarto de Fabiano. Recolhi o álbum de fotografias que havia deixado sobre a cama um mês antes. Ao folheá-lo novamente, percebi que minha história com meu filho não estava encerrada, apenas entrando em um novo capítulo, doloroso, mas necessário. No fundo do álbum, encontrei um desenho amarelado, um boneco palito representando Fabiano, outro menor representando Luciana ainda bebê, e uma figura maior com cabelos encaracolados. Eu. Embaixo, em letra infantil trêmula, estava escrito: Minha família para sempre. Fechei o álbum e o coloquei na mala. O futuro seria diferente do que imaginei, mas eu seguiria em frente, como sempre fiz. A jornada até aqui havia sido longa e tortuosa, mas as próximas etapas seriam em meus termos. A vingança pode ser doce, dizem, mas a verdadeira vitória está em reconstruir a vida nas próprias condições, sem permitir que a amargura consuma o coração. E nisso, eu estava apenas começando. O sítio em Atibaia tornou-se meu refúgio nos meses seguintes. Ali, entre as árvores frutíferas que plantei décadas atrás e o som constante da água correndo no riacho, encontrei a paz que tanto necessitava. Deixava a janela aberta para que o aroma dos jasmins entrasse livremente, misturando-se ao cheiro dos livros antigos que finalmente tive tempo para ler. Luciana me visitava aos finais de semana, trazendo histórias do hospital e uma energia jovem que iluminava a casa. Nossos cafés da manhã na varanda, observando beija-flores disputarem o bebedouro, tornaram-se um ritual sagrado. Vovó, a senhora parece mais jovem, comentou ela numa dessas manhãs. Seus olhos têm um brilho diferente. É a liberdade, minha querida. Não há melhor rejuvenescedor que a sensação de comandar o próprio destino. A vida seguia seu novo curso. Retomei parcialmente minhas funções na empresa, mais como mentora estratégica que executiva operacional. 3 dias por semana, Miguel me levava a São Paulo para reuniões e almoços com clientes antigos que celebravam meu retorno. Nos demais, dedicava-me a projetos pessoais adiados por décadas, aulas de pintura, um curso de literatura russa, visitas a museus que sempre quis conhecer. De Fabiano e Patrícia, apenas comunicações formais através dos advogados. Eles cumpriam estritamente os termos do acordo, compareciam às sessões de terapia familiar, embora eu ainda não me sentisse pronta para participar, e mantinham distância respeitosa. Soube por Luciana que estavam vendendo a casa de campo em Campos do Jordão e reduzindo drasticamente o padrão de vida para adequar-se à nova realidade financeira. Regina havia voltado para Belo Horizonte, afastada do epicentro da turbulência que ajudou a criar.
Foi numa quarta-feira chuvosa, enquanto arrumava o sótão do sítio, que recebi o telefonema que mudaria tudo novamente. O número desconhecido no visor do celular quase me fez ignorar a chamada. Por algum motivo inexplicável, atendi. Senhora Pimentel? A voz masculina soava profissional, ligeiramente tensa. Aqui é o Dr. Campos, da emergência do Hospital Albert Einstein. Estou ligando a respeito de sua neta, Luciana. Meu coração falhou uma batida. O que houve com ela? Minha voz saiu estrangulada. Houve um acidente de carro. Ela está estável, mas precisará de cirurgia. A senhora poderia vir ao hospital o quanto antes? O mundo girou ao meu redor. Estou a caminho. Consegui responder antes de desligar. Desci as escadas tropeçando, chamando por Miguel, que podava as roseiras no jardim. Em minutos estávamos na estrada, a chuva castigando o para-brisa. Meus pensamentos um turbilhão desorganizado de medo e orações silenciosas. Vai ficar tudo bem, dona Isolda, repetia Miguel, conduzindo o carro com habilidade pela estrada escorregadia. Luciana é jovem e forte. Assenti mecanicamente, incapaz de articular palavras. Minha mente projetava cenários terríveis, alternando entre esperança e desespero. No hospital, fui recebida por uma equipe já alertada sobre minha chegada. Dr. Campos, um homem de meia-idade com olheiras profundas, conduziu-me a uma sala privativa. Senhora Pimentel, sua neta sofreu um capotamento na Marginal Pinheiros. Aparentemente, um caminhão fechou o carro dela durante uma ultrapassagem. Luciana está com traumatismo craniano moderado. 3 costelas fraturadas e uma ruptura no baço que precisaremos operar imediatamente. Ela vai sobreviver? A pergunta que eu temia fazer escapou dos meus lábios. O prognóstico é positivo, mas as próximas 48 horas serão críticas. Precisamos de sua autorização para a cirurgia, já que ela está inconsciente. Assinei os documentos com mão trêmula. Uma enfermeira gentil me conduziu até a UTI, onde pude ver Luciana por apenas 2 minutos antes que a levassem para o centro cirúrgico. Minha neta, sempre tão vibrante e cheia de vida, jazia imóvel entre aparelhos e tubos. Seu rosto, parcialmente oculto por equipamentos médicos, exibia hematomas que começavam a se formar. Aproximei-me e sussurrei em seu ouvido. Estou aqui, meu amor. Lute. A vovó precisa de você. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Sentada na sala de espera estéril, observei famílias receberem notícias boas e devastadoras. O microcosmo da condição humana concentrado naquele espaço angustiante. Miguel permaneceu ao meu lado, silenciosamente oferecendo café e garantindo que eu comesse algo, mesmo contra minha vontade. Foi ele quem viu Fabiano primeiro. Dona Isolda. Miguel tocou meu braço suavemente. Seu filho está aqui. Ergui os olhos para ver Fabiano parado na entrada da sala de espera, o rosto pálido de preocupação. Nossos olhares se encontraram. O primeiro contato visual direto em meses. Por um instante, vi novamente o menino assustado que corria para meus braços durante tempestades. Ele se aproximou hesitante, como se temesse ser expulso. Vim assim que soube. Como ela está? Em cirurgia. Traumatismo craniano, costelas quebradas, ruptura no baço. Minha voz soava mecânica, desconectada. Fabiano sentou-se na cadeira em frente à minha, mantendo distância respeitosa. Quem te avisou? Perguntei, subitamente curiosa. O hospital. Ainda estou como contato de emergência secundário nos documentos dela. Assenti, lembrando que Luciana nunca quis romper completamente com os pais. Apesar de tudo, o silêncio desconfortável que seguiu foi interrompido pela chegada de Patrícia, carregando uma bolsa que reconheci como pertencente a Luciana. Trouxe algumas coisas que ela pode precisar, explicou, entregando a bolsa a Fabiano. Roupas confortáveis, produtos de higiene, o livro que ela estava lendo. Aquele gesto simples, tão maternal, quebrou algo dentro de mim. Lágrimas que havia contido desde o telefonema finalmente transbordaram. Cobri o rosto com as mãos, incapaz de controlar os soluços que sacudiam meu corpo. Para minha surpresa, foi Patrícia quem se moveu primeiro, ajoelhando-se à minha frente e segurando minhas mãos enrugadas entre as suas. Ela vai ficar bem, dona Isolda.
Luciana sempre foi a mais forte de todos nós. Naquele momento, não éramos mais adversárias em uma batalha por poder e dinheiro. Éramos apenas 3 pessoas unidas pelo amor, a mesma jovem que lutava pela vida alguns andares acima. As horas arrastaram-se. Fabiano trazia café. Patrícia organizava uma lista de contatos a serem avisados. Miguel providenciava refeições que ninguém conseguia comer. O relógio na parede parecia congelado. Cada minuto uma eternidade. Finalmente, quase 5 horas depois, o doutor Campos reapareceu, ainda usando o traje cirúrgico. Levantamo-nos em uníssono, corações suspensos. A cirurgia foi bem sucedida, anunciou ele. E o ar que eu não percebi que prendia escapou num suspiro coletivo. Conseguimos controlar o sangramento do baço sem precisar removê-lo. Contudo, seu tom ficou mais sério. O traumatismo craniano ainda é nossa maior preocupação. Haverá sequelas? Impossível dizer agora. Precisamos esperar ela acordar para avaliar funções neurológicas. Podemos vê-la? Perguntou Fabiano, sua voz embargada. Em breve. Ela está na recuperação pós-anestésica. Assim que for transferida para o quarto da UTI, permitiremos visitas curtas, uma pessoa por vez. Nas 36 horas seguintes, estabelecemos uma rotina silenciosa de revezamento. Cada um tinha seu turno de 15 minutos ao lado de Luciana, que permanecia inconsciente, monitorada por equipamentos que apitavam em intervalos regulares. No corredor, aguardávamos notícias, unidos por um acordo tácito de trégua. Foi durante um desses turnos, sozinha com minha neta adormecida, que senti seus dedos moverem-se levemente sob minha mão. Chamei a enfermeira imediatamente, e logo médicos encheram o pequeno quarto, verificando sinais vitais e respostas neurológicas. Ela está reagindo bem, explicou a neurologista que acabara de examinar Luciana. Os reflexos estão presentes. A pressão intracraniana está controlada. É possível que recobre a consciência nas próximas horas. A notícia espalhou-se rapidamente entre nós. Fabiano chorou abertamente, algo que não o via fazer desde a infância. Patrícia ligou para uma igreja próxima, acendendo velas em agradecimento. Eu permaneci calada, dividida entre alívio e um medo persistente de que ainda não estávamos fora de perigo. Foi na madrugada do 3º dia que o milagre aconteceu. Eu estava sozinha no quarto com Luciana. Fabiano e Patrícia haviam ido ao apartamento tomar banho e trocar de roupa. Segurava a mão dela enquanto lia em voz baixa um de seus livros favoritos, O Pequeno Príncipe, que encontrei na bolsa que Patrícia trouxera. O essencial é invisível aos olhos. Lia suavemente quando senti pressão em meus dedos. Ergui os olhos do livro para encontrar Luciana me observando, seus olhos semicerrados lutando contra a luz fraca do quarto. Vovó, sua voz era apenas um sussurro rouco. Deixei o livro cair, apertando o botão de chamada da enfermeira com urgência. Estou aqui, meu amor. Estou aqui. O que aconteceu? Ela tentou se mover e gemeu de dor. Não se mexa, querida. Você sofreu um acidente. Está no hospital. Mas vai ficar tudo bem agora. A equipe médica entrou rapidamente, pedindo que eu aguardasse fora enquanto faziam avaliações. No corredor, liguei para Fabiano com mãos trêmulas. Ela acordou, anunciei, sem conter as lágrimas. Luciana acordou e me reconheceu. As horas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Exames neurológicos preliminares indicavam que Luciana não parecia ter sequelas cognitivas graves, embora precisasse de fisioterapia intensiva pelas fraturas. Quando finalmente permitiram que entrássemos juntos, uma exceção às regras da UTI, ela já estava mais alerta. Seu olhar percorreu os 3 rostos ansiosos ao redor de sua cama, parando com surpresa ao ver seus pais ao lado da avó. Vocês estão juntos? Perguntou confusa. Fabiano tomou sua mão delicadamente. Estamos aqui por você, filha. Os 3. Algo naquele momento quebrou a última barreira que havia erguido. Ver meu filho e sua esposa, que tanto me magoaram, demonstrando amor genuíno por Luciana, fez-me questionar se meu coração havia endurecido além da recuperação. Nos dias que se seguiram, enquanto Luciana ganhava forças para ser transferida para um quarto comum, uma nova dinâmica surgiu entre nós. Inicialmente desajeitados, Fabiano, Patrícia e eu
Encontramos um ritmo para coexistir no mesmo espaço. Conversas tensas evoluíram para diálogos cautelosos sobre tratamentos médicos, depois para recordações compartilhadas de momentos felizes com Luciana. Uma noite, enquanto Fabiano e eu fazíamos vigília no quarto hospitalar, minha neta dormindo pacificamente sob medicação, ele quebrou o silêncio. Mãe, sei que talvez nunca me perdoe completamente, e entendo isso. Mas quero que saiba que esses dias me mostraram o que realmente importa. Sua voz tremia ligeiramente. Quase perder Luciana. Percebi quanto tempo desperdicei perseguindo coisas que não trazem felicidade verdadeira. Estudei seu rosto. Olhos fundos pelas noites mal dormidas. Cabelos começando a mostrar fios grisalhos nas têmporas. Rugas de preocupação que não estavam lá antes. Também aprendi muito nestes dias. Respondi finalmente. Sobre perdão, não como esquecimento do passado, mas como possibilidade de um futuro diferente. Ele assentiu, compreendendo as camadas do que eu dizia. É tudo o que peço. Uma chance de construir algo novo, nos seus termos, no seu tempo. O acidente mudou mais que apenas Luciana, observei, olhando para minha neta adormecida. Mudou todos nós. Quando Luciana recebeu alta, 2 semanas depois, surgiu a questão de onde ela se recuperaria. Meu apartamento em São Paulo tinha escadas demais. O novo apartamento menor de Fabiano e Patrícia não oferecia conforto suficiente para alguém em recuperação de fraturas múltiplas. Ela pode ficar no sítio, sugeri, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Tem espaço, ar puro, e posso contratar enfermeiras para os períodos em que eu precisar ir à cidade. Nós poderíamos ajudar, Patrícia ofereceu hesitante. Posso trabalhar remotamente algumas vezes por semana. Olhei para ela, considerando a proposta. Patrícia havia demonstrado genuíno arrependimento nestas semanas, cuidando de Luciana com devoção impressionante, sem jamais reclamar das noites sem sono ou tarefas desagradáveis. Seria bom para Luciana ter os pais por perto, concordei, estabelecendo o que seria nosso novo arranjo. Assim, o sítio em Atibaia, que havia sido meu refúgio solitário, transformou-se em um centro de cura familiar. Convertemos a sala de leitura em quarto temporário para Luciana, instalando uma cama hospitalar e equipamentos de fisioterapia. O quarto de hóspedes recebeu Fabiano e Patrícia nos dias em que ficavam conosco. As primeiras semanas foram desconfortáveis. Todos pisando em ovos, medindo palavras, evitando temas sensíveis. Gradualmente, à medida que Luciana recuperava forças, também recuperávamos fragmentos da família que um dia fomos. Certa manhã, encontrei Fabiano na varanda, observando o nascer do sol com uma xícara de café. Juntei-me a ele em silêncio, apreciando as cores que tingiam o horizonte. Lembra quando me trouxe aqui pela primeira vez? Perguntou ele, um sorriso nostálgico nos lábios. Eu devia ter uns 5 anos. Achei que tínhamos mudado para a floresta e chorei a noite toda. Ri suavemente com a memória. Você tinha certeza que lobos viriam te pegar. Dormiu na minha cama por 3 noites seguidas. No quarto dia, o pai construiu aquela casa na árvore. Ele apontou para a estrutura de madeira, agora desbotada pelo tempo, ainda visível entre os galhos de uma grande figueira. Disse que era uma fortaleza contra lobos e monstros. Augusto sempre soube como transformar medo em aventura. Às vezes me pergunto o que ele pensaria de mim agora. A voz de Fabiano carregava peso. Ele ficaria orgulhoso de ver você tentando consertar seus erros. Respondi honestamente. Seu pai acreditava em segundas chances. Como eu estou aprendendo a acreditar também. Aquele momento simples marcou uma virada em nossa relação fraturada. Não um retorno ao que éramos antes. Isso seria impossível. Mas o começo de algo novo, construído sobre os escombros do passado, mas com alicerces mais fortes de honestidade e limites claros. À medida que o verão chegava, trazendo dias mais longos e quentes, Luciana progredia em sua recuperação. Dos primeiros passos hesitantes apoiada em andador até pequenas caminhadas pelo jardim, cada conquista era celebrada por todos nós. Patrícia revelou talentos culinários que eu desconhecia,
preparando refeições nutritivas e saborosas que ajudavam na recuperação. Fabiano, sempre habilidoso com trabalhos manuais como o pai, construiu rampas e adaptações pela casa para facilitar a mobilidade de Luciana. Eu supervisionava o tratamento médico e garantia que nenhum detalhe fosse negligenciado. Uma tarde, quando Luciana conseguiu caminhar sozinha até o riacho pela primeira vez desde o acidente, reunimos-nos todos para um pequeno piquenique à beira d'água. Olhando para aquelas 3 pessoas, minha neta recuperando suas forças, meu filho e minha nora tentando reconstruir suas vidas, percebi que a vingança que planejei havia se transformado em algo completamente diferente. "No que está pensando, vovó?" perguntou Luciana, notando meu silêncio contemplativo. "Em como a vida tem caminhos inesperados", respondi. "Às vezes pensamos que sabemos exatamente para onde estamos indo, apenas para descobrir que o destino tinha outros planos." "Acha que o acidente foi destino?" Ela inclinou a cabeça, curiosa. "Não o acidente em si, mas o que ele nos permitiu construir a partir dele." Olhei para Fabiano e Patrícia, que nos observavam atentos. Às vezes precisamos perder quase tudo para redescobrir o que realmente importa. Naquela noite, deitada em minha cama ouvindo os sons noturnos do campo, refleti sobre a jornada extraordinária dos últimos meses. Da descoberta da traição ao plano de vingança, da execução calculada à reconciliação inesperada. Eu havia mudado. Não era mais a matriarca ferida e vingativa, nem voltaria a ser a mãe ingenuamente confiante. Era alguém novo, mais sábia, mais cautelosa, mas também mais aberta à possibilidade de cura. O cartão de crédito que Fabiano tentou usar naquele restaurante havia sido apenas o estopim, o momento em que decidi não ser mais vítima. O que começou como vingança transformou-se em uma jornada de autodescoberta e renovação. Enquanto o sono chegava lentamente, pensei nas palavras do Pequeno Príncipe que lia para Luciana. O essencial é invisível aos olhos. O essencial não estava no dinheiro que Fabiano tentou tomar, nem no poder que reconquistei. Estava nos laços que, embora severamente testados, provaram-se resilientes o suficiente para suportar a tempestade e emergir diferentes, mas intactos. A mudança da senha do cartão foi apenas o começo, não da vingança que planejei, mas da reconstrução que o destino havia traçado para todos nós. Setembro chegou com uma brisa mais fresca e a promessa de renovação. Luciana havia progredido impressionantemente em sua recuperação, agora caminhando sem auxílio e retomando gradualmente seus estudos de medicina através de videoaulas. Os médicos falavam em retorno parcial ao hospital em algumas semanas, inicialmente para atividades administrativas e teóricas. Com a melhora significativa de minha neta, percebi que nossa situação temporária precisava evoluir. Fabiano e Patrícia haviam estabelecido uma rotina alternando dias no sítio e em seu apartamento em São Paulo. Eu mesma dividia meu tempo entre a administração dos negócios e os cuidados com Luciana. Estávamos todos em um limbo, uma situação transitória que, curiosamente, havia se tornado confortável demais. Uma manhã, durante o café na varanda, agora um ritual diário quando todos estávamos presentes, decidi abordar o assunto. "Precisamos conversar sobre o futuro", anunciei, servindo mais café para Fabiano. "Luciana em breve retomará sua vida na capital, e todos nós precisamos definir novos rumos." Notei o olhar apreensivo trocado entre meu filho e sua esposa. Havíamos construído uma frágil paz nesses meses, mas o tema futuro ainda carregava o peso das feridas passadas. "O que está pensando, mãe?" Fabiano perguntou cautelosamente. Coloquei a xícara sobre a mesa e encarei cada um deles. "Penso que chegou a hora de fazermos escolhas conscientes, não movidas pela crise ou necessidade imediata." Expliquei então minha proposta. Revisaríamos os termos do acordo financeiro que havíamos estabelecido após o confronto inicial. Não para retornar ao cenário anterior de livre acesso ao meu patrimônio, mas para criar um sistema mais equilibrado, baseado em responsabilidade compartilhada. "Vocês demonstraram nesses meses difíceis que são capazes de mudança verdadeira", continuei. "Isso merece reconhecimento." "O que exatamente está sugerindo, Dona Isolda?" Patrícia questionou, um fio de esperança em sua voz. 3 propostas concretas. Primeiro, estabeleceremos um fundo para que vocês possam reiniciar profissionalmente,
com projetos próprios que sejam sustentáveis. Segundo, manteremos as sessões de terapia familiar, agora com minha participação efetiva. Terceiro, criaremos um conselho familiar para decisões importantes, onde Luciana também terá voz ativa. A surpresa nos rostos deles era visível. Após meses de cumprimento estrito de regras impostas como punição, eu oferecia uma abordagem colaborativa. Por quê? A pergunta direta de Fabiano me pegou desprevenida. Depois de tudo que fizemos, por que nos daria essa chance? Ponderei por alguns instantes antes de responder, olhando para além do jardim, onde as árvores mais antigas do sítio balançavam suavemente com a brisa matinal. Porque descobri que existe poder maior na reconstrução que na punição, respondi finalmente. E porque percebi que a vingança que planejei com tanto cuidado acabou me transformando mais que a vocês. Naquela tarde, deixei-os absorvendo minha proposta e pedi que Miguel me levasse à cidade. Havia um assunto pendente que precisava resolver pessoalmente. Regina. Minha consuegra havia mantido distância prudente durante todo o período de recuperação de Luciana, comunicando-se apenas por telefonemas breves com a filha. Sabia, por comentários ocasionais de Patrícia, que ela estava morando novamente em Belo Horizonte, tentando ressuscitar sua galeria de decoração com recursos próprios, depois que o fluxo financeiro proveniente de Fabiano cessou. Encontramo-nos em um café discreto próximo ao Parque Ibirapuera. Regina chegou pontualmente, algo raro em seu comportamento anterior, vestida com elegância contida, sem o excesso de joias e maquiagem que sempre caracterizou sua apresentação. Isolda, cumprimentou-me com um aceno formal, sentando-se à minha frente. Confesso que fiquei surpresa com seu convite. Agradeço sua presença. Respondi, mantendo o tom neutro. Como está Belo Horizonte? Diferente do que lembrava. Ou talvez seja eu quem esteja diferente. Ela mexeu o café lentamente, evitando meu olhar. Soube que Luciana está quase recuperada. Fico feliz. Sim, ela é forte. Herdou isso do avô. Um silêncio desconfortável pairou entre nós. Finalmente, Regina levantou os olhos, enfrentando-me diretamente pela primeira vez. Por que me chamou aqui, Isolda? Duvido que seja para discutir o clima mineiro ou a recuperação de Luciana, que você poderia ter mencionado por telefone. Apreciei sua franqueza. Sob todas as camadas de manipulação e cálculo, Regina sempre teve essa qualidade. Ir direto ao ponto quando encurralada. Estou revisando a situação com Fabiano e Patrícia. Expliquei calmamente, oferecendo-lhes um caminho para a redenção genuína, não apenas conformidade forçada. E isso, inevitavelmente, inclui você. Seu rosto enrijeceu. Não preciso de sua caridade, Isolda. Não é caridade que ofereço. É uma proposta de paz armada. Sorri levemente ao usar o termo diplomático. Tenho 3 condições não negociáveis para você. Primeiro, mantenha a distância dos assuntos financeiros do casal. Segundo, participe de pelo menos 6 sessões de terapia familiar conosco. Terceiro, assuma publicamente a responsabilidade pela sua galeria, sem usar o nome Pimentel como alavanca social. Regina me estudou com olhos estreitados, calculando suas opções limitadas. E o que ganho com isso? Além da chance de reconstruir o relacionamento com sua filha e participar da vida de sua neta, uma última transferência significativa para reestruturar legitimamente seu negócio, com consultoria profissional para torná-lo viável. Fim dos processos investigativos sobre seu envolvimento no esquema anterior. E fiz uma pausa deliberada. Meu silêncio perpétuo sobre aquele incidente em Santos, 15 anos atrás, que ambas sabemos que aconteceu, embora nunca tenhamos mencionado. Vi o choque em seu rosto. Ela jamais imaginara que eu soubesse sobre aquele episódio sombrio de seu passado, um segredo que poderia destruir não apenas sua reputação, mas possivelmente resultar em consequências legais graves. Como você... Ela começou, perdendo a compostura pela primeira vez. Sempre soube. Guardei essa informação como um seguro, nunca como arma. Até agora, quando preciso garantir que seu compromisso com essa trégua seja inabalável. Regina respirou fundo, recuperando o controle. Seus termos são aceitáveis. Ótimo. Nossos advogados finalizarão os detalhes.
Terminei meu café e deixei o valor da conta sobre a mesa. Uma última coisa, Regina. Esta é sua última chance. Não haverá outra. Saí do café sentindo-me estranhamente leve. O encontro com Regina encerrava um capítulo importante da minha jornada de transformação. Havia usado informação como poder, sim, mas não para destruir, para construir algo melhor das cinzas do que fora queimado. Nas semanas seguintes, implementamos gradualmente as mudanças propostas. O Fundo para Reinício Profissional permitiu que Fabiano explorasse seu verdadeiro talento para design de interiores, algo que sempre demonstrou, mas nunca levou a sério, preferindo o caminho aparentemente mais fácil de viver às custas do dinheiro materno. Patrícia, por sua vez, reformulou completamente sua abordagem ao design de joias, focando em peças acessíveis e sustentáveis, não mais em ostentação para a elite. As sessões de terapia familiar foram inicialmente tensas, com Regina participando remotamente via videoconferência. A terapeuta, doutora Cristina, tinha o dom raro de navegar em águas turbulentas sem jamais perder o rumo. Sob sua orientação, confrontamos verdades dolorosas, reconhecemos padrões tóxicos e, lentamente, começamos a estabelecer novas formas de comunicação. Você precisa entender, mãe, o quanto me senti insuficiente toda a minha vida, confessou Fabiano durante uma sessão particularmente intensa. Cresci à sombra de seu sucesso, tentando desesperadamente provar meu valor. E eu nunca percebi isso, respondi, a realização dolorosa queimando meu peito. Estava tão ocupada construindo um império para você herdar, que não vi que o que você realmente precisava era de minha presença, não de meu patrimônio. Patrícia, surpreendentemente, tornou-se uma aliada importante nesse processo de cura. Seu próprio relacionamento complexo com Regina lhe dera perspectivas valiosas sobre dinâmicas familiares disfuncionais. Minha mãe me ensinou que valor pessoal equivale a conquistas materiais, explicou ela em outra sessão. Demorei décadas para perceber que essa equação estava fundamentalmente errada. Embora Regina, inicialmente defensiva, gradualmente baixou suas barreiras, especialmente após Luciana confrontá-la diretamente. Vovó Regina, quero entender por que você achou aceitável conspirar contra a vovó Isolda quando ela sempre tratou você com respeito. A pergunta direta de minha neta, sem julgamento mas exigindo responsabilização, criou um momento de verdade que nenhuma manipulação poderia contornar. Em outubro, quando Luciana finalmente retornou ao hospital para atividades parciais, tivemos uma pequena celebração no sítio. Foi a primeira vez que nos reunimos por alegria genuína, não por obrigação ou circunstância. Regina veio de Belo Horizonte, trazendo um presente surpreendentemente apropriado para a neta, um estetoscópio personalizado. Durante o almoço, observei aquelas pessoas ao redor da mesa, minha família expandida e complicada, e percebi quão longe havíamos chegado desde aquela noite no Vista Panorâmica. A jornada não havia sido linear nem fácil. Houve retrocessos, discussões acaloradas, momentos de dúvida profunda, mas persistimos. Após a sobremesa, convidei todos para uma caminhada até o ponto mais alto da propriedade, uma pequena colina de onde se avistava o vale inteiro. Ali, com o vento suave de primavera soprando nossos cabelos, compartilhei uma decisão que havia maturado lentamente nos últimos meses. Decidi dividir meu tempo entre o sítio e um novo projeto em São Paulo. Anunciei, observando suas expressões curiosas. Vou transformar a Mansão dos Jardins em uma fundação para assistência jurídica a idosos vítimas de abuso financeiro e psicológico. Isso é perfeitamente adequado, comentou Fabiano, um sorriso irônico nos lábios. Transformar nossa própria história em algo que ajude outros. Exatamente. E gostaria da participação de vocês, se estiverem dispostos. Fabiano, seu conhecimento de finanças seria valioso para identificar esquemas fraudulentos. Patrícia, sua habilidade com redes sociais poderia ajudar na divulgação. Luciana, quando formada, poderia supervisionar aspectos médicos do programa. E eu? Perguntou Regina, surpreendendo a todos por buscar inclusão. Sorri, apreciando sua iniciativa.
Sua experiência em galeria de arte poderia ser canalizada para a terapia ocupacional para os idosos atendidos. Arte como processo de cura. Aquela tarde marcou o verdadeiro início de nossa nova configuração familiar. Não éramos mais vítimas e vilões em uma história de traição, mas sobreviventes colaborando para transformar cicatrizes em força. O conselho familiar que estabelecemos começou a se reunir mensalmente para decisões importantes. Cada membro tinha voz e voto, independentemente da contribuição financeira. Uma mudança fundamental na dinâmica que havia predominado antes. Criei também um sistema de mentorias cruzadas. Cada um oferecia conhecimento em sua área de expertise para os demais. Fabiano aprendeu sobre administração estratégica comigo. Ensinei decoração de interiores com ele. Luciana compartilhava conhecimentos médicos enquanto absorvia técnicas de gestão financeira. Em dezembro, próximo ao Natal, recebi uma ligação inesperada. Era o delegado Joaquim Pacheco, que havia testemunhado discretamente o confronto no restaurante meses atrás. Senhora Pimentel, estou acompanhando um caso semelhante ao seu. Uma senhora de 73 anos sendo manipulada pelo sobrinho. Gostaria de conversar com a senhora sobre como procedeu em sua situação. Seria possível? Aquele telefonema foi a confirmação final de que minha história pessoal poderia transcender o âmbito familiar. Convidei-o para um café na nova sede da fundação. Ainda em reforma, mas já funcional. Vejo isso como um problema epidêmico, explicou o delegado enquanto percorríamos as instalações. Idosos sendo explorados financeiramente por familiares, muitas vezes com técnicas sofisticadas de manipulação psicológica. Concordo plenamente. Por isso criamos esta estrutura, para combinar assistência jurídica, psicológica e social em um único local. E o mais impressionante, ele observou, é que a senhora transformou sua própria experiência traumática em algo construtivo, incluindo até mesmo as pessoas que lhe prejudicaram. Refleti sobre sua observação enquanto observava, pela janela, Fabiano supervisionando a instalação de móveis no salão principal. Meu filho havia descoberto um talento genuíno para design de interiores, criando ambientes acolhedores que faziam os idosos se sentirem simultaneamente protegidos e respeitados. Sabe, delegado, aprendi que a vingança é como fogo, consome tudo, inclusive quem o acende. A verdadeira vitória não está em punir os que nos feriram, mas em transformar a experiência em sabedoria que beneficie outros. Nas semanas que antecederam o Natal, vi nossa fundação tomar forma não apenas fisicamente, mas conceitualmente. Especialistas de diversas áreas, muitos atraídos pela natureza inovadora do projeto, ofereciam serviços voluntários. Advogados estabeleceram um sistema de plantão para casos emergenciais. Psicólogos desenvolveram protocolos específicos para idosos em situação de abuso. Assistentes sociais mapearam redes de apoio na comunidade. Em meio a essa atividade intensa, observei mudanças profundas em cada membro da família. Fabiano, antes inseguro e defensivo, agora demonstrava confiança genuína baseada em realizações próprias, não em status emprestado. Patrícia redescobriu sua paixão original pelo design, criando peças que contavam histórias significativas, não apenas exibiam valor monetário. Regina, surpreendentemente, tornou-se ativa no programa de arte-terapia, revelando uma paciência com idosos fragilizados que jamais imaginei que possuísse. E Luciana, minha querida neta, floresceu além de todas as expectativas. O acidente, em vez de atrasá-la profissionalmente, ampliou sua perspectiva médica. Ela agora se especializava em geriatria, combinando conhecimento técnico com a sabedoria adquirida ao testemunhar nossa complexa jornada familiar. Na noite anterior à inauguração oficial da fundação, reunimos-nos todos no sítio para um jantar especial. A casa estava decorada com simplicidade elegante, a mesa posta com a porcelana antiga que herdei de minha mãe. Miguel, sempre presente nos momentos importantes, ajudava a servir o jantar preparado conjuntamente por todos, cada um contribuindo com um prato especial. Quando ergui minha taça para um brinde, olhei cada rosto ao redor da mesa e senti uma emoção difícil de nomear. Algo além do perdão ou reconciliação.
algo próximo da aceitação profunda de que nossas histórias, por mais tortuosas que sejam, compõem quem nos tornamos. A família que perdemos, a família que encontramos e a família que construímos. Brindei, as palavras emergindo espontaneamente. E a todas as segundas chances que a vida nos oferece, muitas vezes disfarçadas de desastres. Os copos tilintaram em uníssono, refletindo a luz suave das velas. Naquele momento, compreendi plenamente a transformação que havia ocorrido desde aquela noite fatídica, quando mudei a senha do cartão de crédito. O que começou como um ato de autopreservação, transformou-se numa jornada de redescobrimento, não apenas para mim, mas para todos nós. A vingança que planejei meticulosamente nunca chegou a se completar em sua forma original. Em seu lugar, nasceu algo infinitamente mais valioso. Uma segunda chance para uma família quebrada. E agora, uma oportunidade de estender essa mesma possibilidade a outros que enfrentavam lutas semelhantes. Enquanto saboreávamos a sobremesa, o pudim de leite, que era a especialidade de Augusto e que Fabiano aprendera a fazer exatamente igual, percebi que a verdadeira redenção nunca vem de punir os outros, mas de nos libertarmos dos grilhões de nossas próprias mágoas e medos. O cartão bloqueado, que iniciou tudo, havia se tornado apenas uma pequena nota de rodapé em uma história muito maior de transformação pessoal e coletiva. E isso, percebi com serenidade, era exatamente como deveria ser. Tudo começou com uma simples mudança de senha. Quando meu filho Fabiano me disse que usaria meu cartão para jantar com a esposa e a sogra no luxuoso restaurante Vista Panorâmica, jamais imaginei que aquele momento marcaria o início da transformação mais significativa da minha vida aos 68 anos. Sou Isolda Pimentel, uma mulher que construiu um império têxtil do zero. Enfrentou preconceitos em uma época onde mulheres empresárias eram raridade, e enterrei um marido jovem enquanto criava sozinha nosso único filho. Construí uma vida de conforto e privilégios para minha família, apenas para descobrir da maneira mais dolorosa que aqueles que eu mais amava conspiravam pelas minhas costas. Quando ouvi acidentalmente meu filho planejando me declarar incapaz, falsificar laudos médicos e me internar contra minha vontade para tomar controle do meu patrimônio, algo quebrou dentro de mim. A dor da traição foi avassaladora, mas a empresária resiliente que sempre fui, não permitiu que me tornasse vítima dessa situação. Decidi agir. Aquela noite no restaurante, quando mudei a senha do cartão, foi apenas o começo. O telefonema desesperado de Fabiano, minha chegada triunfal vestida de vermelho, a revelação de que eu sabia de tudo e tinha provas, esses momentos marcaram minha retomada de poder. Confrontei não apenas meu filho, mas também Patrícia, minha nora manipuladora, e Regina, a sogra calculista que orquestrava tudo nos bastidores. Nos meses seguintes, executei meticulosamente um plano de vingança que incluiu afastar Fabiano da empresa, exigir a devolução de todo o dinheiro desviado, forçar a saída deles da mansão e impor um acordo financeiro rígido que os deixava apenas com o suficiente para uma vida modesta. Não haveria mais luxos, viagens internacionais ou jantares caros pagos com meu dinheiro. A humilhação que planejei para eles era minha forma de justiça, mas o destino tinha outros planos. O acidente de carro que quase tirou a vida de minha neta Luciana transformou completamente nossa dinâmica familiar. De repente, nos vimos todos reunidos no hospital, nossos conflitos temporariamente suspensos pelo medo compartilhado de perder aquela jovem brilhante que cursava medicina. Durante aquelas noites angustiantes de vigília, redescobrimos nossa humanidade comum. A recuperação de Luciana em meu sítio em Atibaia catalisou uma transformação profunda. Fabiano e Patrícia, agora longe da influência tóxica de Regina, demonstraram um compromisso genuíno com mudança. O que começou como uma convivência forçada pelas circunstâncias, evoluiu para um delicado processo de reconstrução de confiança. Através de terapia familiar, confrontamos verdades dolorosas e padrões destrutivos que haviam moldado nossas relações por décadas. Percebi, durante esse processo, que meu filho sempre viveu à sombra do meu sucesso, desesperadamente buscando provar seu valor.
Entendi que Patrícia, criada por Regina com valores materialistas distorcidos, via relacionamentos como transações. E finalmente compreendi minha própria responsabilidade. Estive tão ocupada construindo um império para deixar como herança que negligenciei construir uma conexão emocional saudável com meu único filho. O momento decisivo foi quando decidi transformar nossa experiência traumática em algo maior que nós mesmos. Criei uma fundação dedicada a proteger idosos de abuso financeiro e psicológico, convidando cada membro da família a contribuir com seus talentos. Fabiano descobriu sua vocação verdadeira no design de interiores. Patrícia redirecionou seu talento para joias com propósito. Até mesmo Regina encontrou redenção parcial através do programa de arte-terapia. Minha vingança planejada nunca se completou em sua forma original. Em seu lugar, encontrei algo infinitamente mais valioso: uma família renovada, baseada não em obrigação ou interesse, mas em respeito mútuo e limites saudáveis. Descobri que o verdadeiro poder não está em punir aqueles que nos feriram, mas em transformar experiências dolorosas em sabedoria que beneficie outros. Hoje, aos 70 anos, divido meu tempo entre administrar a empresa têxtil, supervisionar a fundação e desfrutar momentos preciosos com minha família imperfeita, mas genuína. Luciana se formou em medicina e agora se especializa em geriatria, inspirada por nossa jornada. Fabiano e Patrícia construíram carreiras independentes e sustentáveis. Regina e eu mantemos uma relação cordial baseada em respeito mútuo, não mais em manipulação. Aquela senha de cartão que mudei em um momento de clareza foi o primeiro passo em uma jornada que jamais poderia prever. O que começou como autopreservação transformou-se em crescimento coletivo. A dor da traição converteu-se em oportunidade de cura, não apenas para mim, mas para inúmeros idosos que nossa fundação atende diariamente. Se você está assistindo este vídeo e enfrenta situação semelhante, seja como o idoso manipulado ou como familiar que precisa reconhecer comportamentos tóxicos, saiba que transformação é possível. Mesmo das cinzas da pior traição, pode nascer algo belo e significativo, se estivermos dispostos a fazer o trabalho interno necessário. Minha história no canal Vovó Lembrou é apenas uma entre milhares de histórias de idosos que recusaram ser vítimas e reassumiram o controle de suas vidas. Cada relato que compartilho exige coragem e vulnerabilidade, pois reviver momentos dolorosos nunca é fácil. Mas faço isso na esperança de que minha experiência possa iluminar o caminho de alguém em situação similar. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, peço que se inscreva no canal Vovó Lembrou. Temos novos relatos todos os dias, histórias reais de pessoas que, como eu, enfrentaram desafios imensos na terceira idade e encontraram formas de superá-los. Cada inscrição nos motiva a continuar este trabalho importante de dar voz a uma geração frequentemente silenciada. Além de se inscrever, por favor, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda nosso canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir estas histórias. E, principalmente, comente o que achou desta experiência que compartilhei. O que você faria no meu lugar? Já vivenciou algo semelhante? Seus comentários criam uma comunidade de apoio para todos que enfrentam desafios parecidos. Preparar estas narrativas demanda muito tempo, pesquisa e energia emocional. Se puder, considere nos apoiar através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos de produção e permite que continuemos trazendo conteúdo diário de qualidade. Sua contribuição, independentemente do valor, faz enorme diferença para mantermos este espaço seguro de compartilhamento de experiências. Agradeço a cada pessoa que dedicou seu tempo para ouvir minha história até o fim. Quando mudei aquela senha do cartão naquela noite, estava apenas tentando me proteger de um golpe financeiro. Nunca imaginei que estaria aqui hoje, compartilhando com milhares de pessoas como aquele pequeno ato de coragem desencadeou uma transformação completa em minha família e vida. Lembre-se, nunca é tarde demais para estabelecer limites saudáveis, exigir respeito e reconstruir relacionamentos em bases mais honestas. Como descobri aos 68 anos,
Às vezes precisamos perder quase tudo para redescobrir o que realmente importa. A vingança pode parecer tentadora quando somos traídos, mas a verdadeira vitória está em crescer além da mágoa e transformar cicatrizes em força. Sou Isolda Pimentel, e esta foi minha história no Vovó Lembrou. Volto na próxima semana com um novo relato que certamente irá surpreender vocês. Até lá, cuidem-se e, principalmente, valorizem os relacionamentos verdadeiros em suas vidas. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal, deixem seus likes e comentários, e se puderem, contribuam através do Valeu Demais. Cada gesto de apoio nos permite continuar compartilhando histórias que precisam ser ouvidas. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.